Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 34. Eu quero ler com você alguns versículos, que vai do 22 ao 31. Ezequiel, capítulo de número 34. Eu vou ler do verso 22 ao verso de número 31. Todos encontraram, amém? A palavra do nosso Deus diz assim: Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança, um concerto de paz. E acabarei com a besta ruim da terra. E habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios. E a besta fera da terra nunca mais as comerá. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Eu lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar adorando a Deus. Eu vou procurar ser bastante prático nesta manhã, por causa da Santa Ceia do Senhor, que nós ainda teremos um tempo para celebrarmos a Ceia do Senhor nesta manhã. Eu gostaria de falar com você nesta manhã a respeito da restauração final. Diga comigo, restauração final. Há uma proposta de Deus nesse texto, que é um texto profético, não é um texto comum, de que haverá uma restauração final. E eu venho nesta manhã alertar você de que o fim se aproxima. De que o fim vem e se aproxima. Haverá um lugar ou um tempo de restauração. E esse tempo de restauração será o último tempo. Será a última restauração. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que no tempo da restauração final, Deus preparou algo diferente, algo extraordinário para o tempo do fim. E o Senhor diz aqui no verso 22 que nós lemos: Eu livrarei as minhas ovelhas. Quando nós olhamos hoje para um contexto geral, nós vamos ver que esse texto ele é muito atual. O texto começa a falar
no verso 1 e verso 2, o Senhor começa a dizer: profetiza, filho do homem, profetiza contra os pastores, profetiza contra os líderes de Israel, porque eles têm perdido o sentido do que é pastorear, e têm feito as minhas ovelhas perderem o sentido do que é ser ovelha. As ovelhas do Senhor, como diz aqui no verso 31, vocês são as minhas ovelhas, vocês são homens e eu sou Deus. Eu sou capaz de fazer uma restauração no meu rebanho. Há um rebanho da parte de Deus, mas entre esse rebanho, no verso 17, Deus diz que no meio do rebanho não há só ovelhas, há bodes também. Eu não me lembro o dia, recentemente, que eu ouvi alguém pregar que entre as ovelhas existem bodes. Eu não me lembro a última pregação que eu ouvi algum pastor pregar que entre os pastores também há lobos vestidos de ovelha. Parece ser uma pregação esquecida. Parece que a igreja entrou num sistema de anestesia, como se todos são salvos, e como se todos os pastores verdadeiramente fossem pastores. Jesus nos adverte em Mateus capítulo 7, versículo 15, que no meio desses pastores também há lobos vestidos em pele de cordeiro. Mateus 7,15. Às vezes, quando nós falamos algumas coisas a respeito do caminho que a igreja tem tomado, algumas pessoas dizem: mas ele não pode falar contra a igreja, ele não pode falar contra os irmãos. Eu não sei onde está escrito isso, mesmo porque cada palavra que Deus usou os seus profetas não foram para os de fora, foram para os de dentro. Deus, quando manda o povo se converter, em 2 Crônicas 7,14, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter, se arrepender, confessar o seu pecado, abandonar o mau caminho, eu virei e sararei o meu povo. Toda a palavra de Deus é dirigida para o seu povo, porque Deus não tem compromisso com quem não é povo dele. Então algumas pessoas dizem: por que falar contra o que alguns estão fazendo? Eu venho denunciar mesmo, irmão, e de novo, não tenho medo. Esta semana eu recebi tanto bombardeio por causa da última ministração no domingo, e eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu não vou parar. Eu tenho que denunciar que no meio das ovelhas tem bodes. Eu tenho que denunciar que no meio dos pastores tem lobos. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha função em Deus. Há ovelhas e ovelhas, há pastores e pastores, e está aqui no capítulo 34. E eu que tenho que me cuidar, porque Deus diz que vai querer o sangue das ovelhas da mão dos pastores. Eu não posso dizer a você que está tudo bem, quando não está tudo bem. Eu não posso dizer a você que a igreja está caminhando em marcha triunfante, quando na verdade, irmãos, nós estamos sofrendo de um inchaço. Não é crescimento, é inchaço. As igrejas estão cada vez mais lotadas de pessoas que não sabem o sentido de ser igreja, de pessoas que não sabem o sentido de serem cristão, estão descaracterizando a noiva. A noiva está sendo descaracterizada. A noiva está se preparando para encontrar com o noivo, mas eles estão em festas, em folguedos, descaracterizando o cerimonial que está por vir.
Há um cerimonial para acontecer. E a noiva não pode estar displicente com relação ao cerimonial que está para acontecer. A noiva tem que estar recatada. A noiva tem que estar santificada. A noiva tem que estar amada e identificada com o Santo de Israel. Porque senão não haverá restauração final. Mas querendo eles ou não, esse dia chegará, aonde o Senhor Jesus nos diz, amado, em Mateus 25:32, que o Senhor mesmo apartará as ovelhas dos bodes. E o verso 33 do capítulo 25 de Mateus diz: as ovelhas colocará do lado direito, os bodes ele colocará do lado esquerdo. E muitos naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, mas em teu nome nós curamos enfermos. Senhor, mas em teu nome nós pregamos a palavra. E ele diz: eu vos direi abertamente, não vos conheço. Maldito, vai para o fogo do inferno. Esse é o evangelho verdadeiro, igreja. Esse é o evangelho verdadeiro. Jesus não morreu na cruz para você viver socialmente. Jesus não morreu na cruz para gerar um grupo social. Jesus morreu na cruz para criar um grupo do qual ele denominou de igreja, eclesia. Lugar, povo que se une com um projeto de adoração. Povo que congrega porque sabe que tem um alvo. E o seu alvo é buscar a Deus, porque querem ir morar nos céus. Eclesia não é um clube social. É um ajuntamento de pessoas que compartilham a mesma fé, que esperam no mesmo Deus, que creem em algo sobrenatural, que creem na redenção da sua alma, que creem no que está por vir, que creem que há uma eternidade após a morte e que sabem que existem dois destinos para onde eles irão viver: o céu ou o inferno. Todo homem já é eterno. Não importa, amado, se ele é crente ou incrédulo. Não importa se ele guarda os mandamentos ou se ele não guarda os mandamentos. Não importa se ele é santo ou se ele é pecador. Todo ser humano já é eterno. Esse evangelho tem sido pregado desse jeito, mas eles não dizem o que vem depois. Todo homem com certeza já é eterno. Mas a questão é: aonde você irá passar a eternidade? O que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Existem dois lugares de destino: céu e inferno. Ah, eu não creio, problema seu. Não vai alterar nada, eles já existem. Ah, o inferno é aqui. Ah, irmão, inferno aqui com Disneylândia, com praia no Golfo do México. Ah, que inferno gostoso. O inferno não é aqui. Aqui é um lugar de decisão. Diga para o teu irmão: aqui é um lugar de decisão. Você está aqui, querido, de passagem. Ah, mas essa pregação já não agrada mais, tá? Essa pregação não agrada mais. Esse negócio de céu, inferno, anjos, demônio. Ai, pastor, prega outra coisa. Prega que Jesus nos ama. Me ama. Oh, aleluia. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. A igreja, amado, ela tem, amado, uma função extraordinária de agregar, de congregar as ovelhas do rebanho do meu Pai. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, quantos sabem o que se comemora no dia 31 de outubro, ontem? Todo mundo vai dizer: Halloween, Halloween, Halloween. Hã? Dia 31 de outubro, amado, é o dia da reforma protestante. Tem gente que não sabe nem o que é isso. É o dia em que Deus usou um padre chamado Martinho Lutero para lá na Alemanha, amado, ir na porta da igreja
igreja e a pregar, ele colocou uma folha quase do tamanho dele, com 95 teses, dizendo: é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Você entende isso, amém? Sabe o que fizeram com esse padre? Procuraram matá-lo. Ele teve que fugir, buscou refúgio no rei, o rei guardou ele. Ele disse: eu só estou pregando o evangelho, gente. Sabe quem quis matar ele? A igreja. A igreja quis matar ele. Por quê? Porque ele pregou com o que estava errado dentro da igreja. A reforma protestante, querido, foi um marco na vida da igreja. A igreja, amado, começou a ser construída em Roma. Os santos apóstolos, sim, foram para Roma. Pedro não foi o primeiro papa, esse título não foi dado a ele. Mas os homens deram, ok? Mas a questão nem é essa. A questão é que a igreja foi se associando com o mundo. A igreja foi entrando para o mundo, absorvendo o mundo. Sabe por quê? Porque ninguém queria a igreja. Todo mundo queria matar os cristãos. Os cristãos, amados, estavam sendo perseguidos. Os cristãos estavam sendo mortos. E de repente, amado, um papa faz ali, o Pio X, ele faz um acordo com a Grécia, com Roma. Ele faz um acordo ali com a Europa inteira do seguinte: vamos nos tornar sociáveis. Vamos nos tornar amiguinhos. Então Constantino faz uma proposta para o Papa e diz para ele assim: olha, prega a respeito dos dízimos para as outras nações, traz os dízimos para Roma, me dá uma parte que eu te dou um país que você põe o nome de Vaticano. E o Papa fez. Então Martim Lutero se levantou e disse: não, eu não aceito. Porque eles começaram, amado, a trazer as imagens de esculturas para dentro da igreja e rebatizando-as com nomes diferentes. Eles começaram a dizer: ok, Diana dos Efésios, quem ela é? Qual é o título que os Efésios deram a ela? Rainha do céu. Você conhece alguma santa que é dada a ela esse nome, a Rainha do céu? Disseram: ok, vocês estão adorando certo, vocês não estão adorando errado. Só que ela não é Diana, ela tem outro nome. Traz a imagem para dentro da igreja. Ah, mas nós não adoramos. Você já ouviu isso? Nós não adoramos, nós respeitamos, nós temos um carinho. Nós só acendemos vela, nós só rezamos o terço, nós fazemos culto, nós carregamos no andor, nós jogamos água benta, nós jogamos óleo santo, nós fazemos culto, nós fazemos reza para ela, nós criamos um corinho para ela, nós criamos até uma cartilha para ela, mas nós não adoramos. Nós fazemos promessa, nós andamos de joelho, nós fazemos um monte de coisa, mas nós não adoramos. Nós criamos uma basílica para ela, nós criamos uma cidade com o nome dela, mas nós não adoramos. Algumas igrejas evangélicas estão entrando pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Não! Mas nós não fazemos assim. Nós parece que nós fazemos, mas nós não fazemos. Nós temos a aparência de mundo, mas nós não somos mundo. Essa festa, ela é mundana para o mundo. Para nós, ela não é mundana. Você está entendendo? O Senhor apartará ovelhas de ovelhas, bode das ovelhas. O Senhor julgará entre ovelhas e ovelhas. Igreja não é clube social. Desculpa, irmão, eu estou te dizendo isso nessa manhã. Tem gente que vive frustrado comigo porque eu não sou festeiro. A igreja não tem esse papel. A igreja não tem essa função. Nós podemos celebrar? Podemos. Podemos nos alegrar? Podemos. Há festas bíblicas, amado, tremendas, que nós podemos realizá-las. Mas as mundanas, não há necessidade. Você entende isso, amém? Você é crente. Diga para o teu irmão: você é crente. Diga: você é cristão. Você sabe o que é ser cristão? Ungido do ungido.
É alguém que tem o mesmo comportamento que ele, que faz as mesmas atividades que ele, que fala como ele. Você entende isso, amém? Isso é ser cristão. É tempo, amado, de você entender isto. Que isso aqui não é uma brincadeira. Nós não estamos brincando de igrejinha. Nós não estamos em competição. Algumas igrejas pensam que nós estamos em competição. Nós estamos competindo quem vai ser maior. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é que quantos daqui vão subir para o céu? Quantos daqui vão subir no arrebatamento? Isso é sério, igreja. Você não pode andar como se tivesse adormecido, como se Jesus não fosse voltar hoje, porque Jesus pode voltar hoje. As igrejas já não pregam mais sobre o arrebatamento porque acham que é uma coisa fora de lógica. O evangelho não tem lógica. O evangelho não respeita a ciência, não respeita a lógica. O evangelho é soberano. Diga comigo, o evangelho é soberano. Diga, o evangelho de Cristo é soberano. O evangelho de Cristo, ele está acima de teologia, ideologia, filosofia. O evangelho de Cristo está acima de todas estas coisas. Deus tem um projeto para mim e para você como igreja. Deus tem um projeto para você ser igreja. Escute, queridos. Eu tenho da parte de Deus autoridade para te dizer isso. Eu me criei dentro da igreja. E eu vi várias fases da igreja. Eu estou para completar 43 anos daqui 2 meses. Eu nasci dentro da igreja. E eu vi durante essas décadas a mutação que a igreja tem sofrido. Eu sou do tempo, irmãos, que você ia para a igreja orar. Os irmãos tinham que fechar a porta, porque eles jogavam sapos dentro da igreja na reunião de oração. A igreja não era benquista. Eu sou do tempo, amado, que um dia eu estava orando. Alguém jogou um paralelepípedo, eu não sei se você sabe o que é, uma pedra quadrada de uns 3 quilos. Em cima da igreja, ela furou o teto, ela caiu na cadeira que estava do meu lado e ela arrebentou com a cadeira. Por milímetros não cai na minha cabeça, eu orando. Então, amado, não venha me dizer que eu não sei o que eu estou falando. Eu sou do tempo, amado, em que um dia um homem entrou a cavalo dentro da igreja e deu 3 tiros para cima no teto e mandou o pastor ficar calado. E o pastor disse: o terceiro pode ser meu, mas eu vou continuar dizendo: Jesus te salva. E o homem desceu do cavalo e aceitou Jesus dentro da igreja. Eu vi isto. Sabe como eram esses crentes? Eram crentes que não perdiam culto. Eram crentes, amados, que não se associavam com festas pagãs. Eram crentes, amados, que não mentiam, que não roubavam. Eram crentes que eram crentes por ser crentes. Crentes que não esperavam nada do pastor. Crente que não esperava nada da igreja, nem diversão. Hoje em dia, amado, há uma busca de diversão dentro da igreja. Eu quero te dizer, a igreja não é um lugar para promover diversão para você. Você quer diversão? Vai para a Disneylândia. Você entende isso, amém? A igreja, amado, é um lugar sério para alguém que entende que é sério o que está acontecendo. Jesus está voltando. Isso é real. Ah, pastor, mas não é bem assim. Você não é o dono da igreja, você não é o dono da Bíblia, você não é o dono dos céus. Aquele que é dono da igreja, dono da Bíblia e dono do céu diz que é assim sim. Você entende isso, amém? Do tempo, amado, em que a igreja, no culto de oração, era o culto que mais tinha gente. Eu sou do tempo da igreja que o culto de oração era o culto que mais tinha pessoas na igreja. Vai nos cultos de oração dessas mega churches. Tem algumas que nem tem. Tem algumas que nem tem reunião de oração.
E você vai ver, querido, que o povo está perdendo o sentido de ser igreja. Há uma agonia dentro do coração de alguns irmãos. Por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não faz aquilo? Há um tanto de gente com mente criativa para fazer da igreja um lugar onde eu possa me divertir. Eu quero te dizer, querido, a igreja não é um lugar para se divertir. Eu sou do tempo que os irmãos vinham para a igreja para chorar. Eu sou do tempo que os irmãos vinham para a igreja, amado, para gastar tempo intercedendo pelo perdido, por aquele que estava na prostituição, por aquele que estava nas drogas, por aquele, amado, que estava roubando, matando. Eu sou do tempo que a igreja se reunia para chorar pelos perdidos, chorar pelos irmãos que se desviavam. Hoje em dia você não vê mais isso na igreja. Hoje em dia tem gente até pregando que mesmo que eu peque não tem problema, porque Jesus já anulou o pecado. Tem igreja pregando que uma vez salvo, salvo para sempre. Só que o apóstolo Paulo diz assim: eu não julgo como que já tenha alcançado, porque para eu alcançar a salvação eu tenho que passar dessa vida para outra. Você entende isso, amém? Ah, mas está todo mundo salvo. Não é bem assim. O texto diz assim: eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Deixa eu dizer um negócio para você, queridos. Está cheio de lobos em pele de cordeiro, que tem os seus planejamentos próprios, que tem os seus sonhos e as suas ambições, e para isso estão usando os púlpitos da igreja para se realizarem pessoalmente. Esses homens são os mais frustrados que você já pode conhecer na face da terra. Se eu te der o relato de quantos pastores de 2013 para cá se suicidaram, você vai ficar chocado. E por quê? Porque eles estavam com a motivação errada. Eles colocaram uma motivação na igreja que não é essa motivação. Muitos, amados, pressionaram o pastor, pressionaram. A nossa igreja está ficando para trás. Todo mundo está evoluindo, todo mundo está crescendo, todo mundo está festejando, e nós não. Mas que igreja é essa? Eu vou mudar de igreja. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu sou muito convicto a respeito da minha fé e do meu papel. Eu sou muito convicto a respeito de quem eu sou em Deus e do que eu estou desenvolvendo para Deus. Você entende isso, amém? Hoje em dia, amado, as pessoas ficam pulando de galho em galho. Hoje em dia, amado, tem pessoas que elas vão de igrejas em igrejas, de igreja em igreja. Nenhuma satisfaz a elas. Eu sou de um tempo, amado. A minha avó, por exemplo. A minha avó morreu com quase 80 anos de idade. Nunca mudou de igreja. O meu bisavô morreu com 85 anos de idade, nunca mudou de igreja. A minha bisavó, essa então viveu até quase 96 anos de idade. Nunca mudou de igreja. Você entende isso, amém? Por quê? Porque ela sabia, ela não estava buscando em homens. Ela não tinha esperança e expectativa que a igreja fosse promover para ela um bem-estar. A igreja não tem a função de promover para você um bem-estar. Você entende isso, amém? Essa não é a função da igreja. Quando Jesus olhou para os primeiros cristãos, sabe o que ele disse? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E tome o quê? Cruz. Cruz. Tem alguns que estão tão leves. Tem alguns que são tão livres, leves, soltos. Sabe por quê? Porque não estão carregando cruz. Que quem carrega a cruz, amado, não anda tão livre, leve e solto. Quem carrega a cruz, amado, sabe da responsabilidade que carrega. Você entende isso, amém? Mas de novo, isso não é uma pregação que você gostaria de ouvir nessa manhã.
Eu vim aqui para eu me sentir bem, pastor. Eu vim aqui para eu ouvir uma palavra de conforto. Então vamos para o céu juntos. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai haver choro. Lá no céu não vai haver conta para você pagar. Lá no céu não vai haver morte. Lá no céu não vai haver enfermidade, não vai haver dor. Então vamos para o céu. Se você está querendo isso, querido, só tem uma forma. Vamos para o céu juntos. E eu quero dizer para você que o dia se aproxima e eu estou indo. Muitos irão ficar no arrebatamento e vão se lembrar do que eu estou dizendo aqui. Sabe por quê? Porque nós somos a geração do arrebatamento. Não sei se você crê nisso. Eu tenho certeza double. Eu tenho certeza dobrada. Nós somos a geração do arrebatamento. Tem alguém que está pensando que o arrebatamento vai acontecer lá 3.000 e alguma coisa. O dia eu não sei, mas que está perto eu sei. A data e a hora eu não sei, mas que está às portas está. O que impede Jesus agora? Pense comigo um minuto, por um instante. O que impede agora, nesse tempo, agora, de Jesus rasgar esses céus? Se você crê que Jesus é real, que a Bíblia não é um conto de carochinhas, se você crê que o céu é real e que o que eu estou dizendo é verdade, o que é que impede de Jesus ir buscar a igreja hoje? Nada. Nada. Leia as profecias. Deixa eu te perguntar um negócio, não precisa responder para mim não. Responde para o seu coração. Qual foi a última vez que você leu o Apocalipse? Não está querendo saber, né? Pois eu venho te dizer, mesmo sem você querer saber, está próximo. Está às portas. Jesus está voltando para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Sabe o que diz aqui no verso 18? A síndrome da ovelha gorda. Diga comigo, ovelha gorda. Acaso, verso 18 do capítulo 34 de Ezequiel, não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos passos aos vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? O que é isso, pastor? Tem gente comendo comida boa. Tem gente ouvindo palavra de Deus, palavra do céu. Tem gente recebendo unção vinda dos céus. E tem gente, amado, porqueando o que está recebendo. Tem gente, amado, que está pisando com os pés o bom pasto. Tem gente que está enlameando as águas profundas nas quais elas foram levadas. E o Senhor está dizendo, eu vou vir para uma restauração final. E eu vou separar as ovelhas dos bodes. Não pense que ter aparência de ovelha é ser ovelha. Você tem que ser transformado. Você precisa ser transformado. Você entende isso, amém? Escute o que eu estou te dizendo. Que o temor do Espírito Santo, aleluias, venha sobre esta igreja para fazer diferença na terra. Quando o dia de Pentecostes aconteceu, era mais ou menos o tanto de gente que tem aqui. Não era tanta gente assim. Eles foram capazes de mudar o mundo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que havia uma multidão de quase 120 pessoas buscando a Deus. Não eram muitas pessoas. Mas quando o fogo do Espírito rompeu sobre eles, eles foram cheios do Espírito de Deus. Até morto ressuscitou. Até morto ressuscitou. Nós não estamos numa competição, querido, para ver quem cresce mais. Nós não estamos numa competição para ver quem é mais santo.
Tem pastores que estão me odiando porque estão dizendo por aí que eu estou querendo ser mais santo do que todo mundo. Não é, querido. Eu só quero pregar o evangelho. E eu não tenho compromisso com homens. Eu não tenho compromisso com homens. Tem gente dizendo, está querendo aparecer. Não estou. Pelo contrário, estou querendo assumir. Se eu pudesse, irmão, soltava uma bombinha aqui agora. Bum! Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Você é a igreja do Senhor. Você foi comprado, amado, foi com preço de sangue. Jesus morreu naquela cruz, amado, agonizando. Sentindo dores. Dores ao ponto que o Pai não pôde suportar olhar para ele. Jesus naquela cruz, amado, Isaías diz, não havia formosura nenhuma na crucificação. Os homens olhavam para ele, não aguentavam ficar olhando de tão dilacerado que ele ficou. Sabe para quê? Para vencer o inferno. Para te dar autoridade. Para te tornar filho e filha de Deus. Para te dar os céus como presente. Alguns historiadores dizem, amado, que bateram tanto na cabeça do meu Jesus, que a cabeça dele ficou deformada. Alguns historiadores dizem, amado, que inchou tanto depois de algumas horas, que parecia um botijão de gás, irreconhecível. E ele morreu, amado, não foi para gerar um clube social, porque isso os romanos já tinham. Os escribas e os fariseus já ofereciam isso para a humanidade. Se você ler a história, quantos partidos haviam em Israel, amado? Dos saduceus. Os saduceus eram ricos. E só entrava para o grupo dos saduceus a elite de Israel. Eles tinham um clube social deles. Jesus não veio para isso. Tanto que quando ele pregou com sabedoria, o que os saduceus disseram? Mas não é esse o filho do carpinteiro? Aquele pobretão? Quem ensinou tanta sabedoria para ele? Tem alguma coisa errada com ele. Ele não é dos nossos, ele nem é rico. Disseram isso de Jesus. Jesus disse assim, se vocês soubessem quem eu sou. Se vocês reconhecessem quem eu sou. Se vocês entendessem que eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. O que tem de crente hoje em dia prestando um desserviço ao reino. Sabe o que é desserviço? É um serviço com prejuízo. O que tem de gente pregando ou prestando um desserviço ao reino de Deus. Sabe o que Jesus diz deles? Lucas 11, 23. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quando alguém não prega o evangelho como ele é para ser pregado, quando alguém não vive o evangelho como é para ele ser vivido, você está indo contra o cristianismo. O cristianismo, amado, não é status. O cristianismo, querido, é muito mais do que isso. É uma entrega. É uma luta. É um morrer cada dia. É ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus. Isso é evangelho. Evangelho, amado, não são os shows gospels. Não são os artistas gospels. Não são os super pastores e os mega star. Não. Evangelho é sacrifício. Evangelho é renúncia. Evangelho é entrega. Talvez você não goste do que eu esteja dizendo para você nessa manhã. Mas há uma nova aliança, amado, sendo proposta para você nessa manhã. O Senhor diz assim: eu, o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, eu vou livrar das mãos daqueles que se servem das minhas ovelhas.
eu vou arrancar as minhas ovelhas das mãos daqueles que se servem dela. No verso 27. Isso é muito sério. Eu não posso usar você como peça do próximo degrau para a minha ascensão, para a minha subida. Não espere de mim, queridos, que eu vá me tornar o seu superstar, porque eu não vou. Aleluia, Senhor. Algumas pessoas, amado, têm saudades de pastores que se mistificaram. Pastores que não se misturam com as ovelhas, pastores que andam do jeito que eles querem andar. Pastores para serem admirados. Olha aqui para mim, você não vai ter em mim um pastor para você se admirar. Aleluia, Senhor. Certa vez Jesus falou assim: o que vocês saíram para ver? Um homem bem vestido com uma coroa na cabeça? O que saísses para ver? Um homem eloquente com poder de persuasão humana? O que saísse para ver? Um homem capaz de ser idolatrado? O que saísses para ver? Um homem que tem um cetro na mão e se assenta num trono? Não estão estes nos palácios? Mas se saísses para ver e ouvir o coração de Deus, você vai encontrar homens no deserto, homens rústicos, vestidos de pele de camelo, que comem gafanhotos com mel, que não tem espiga, que não tem finesse. Homens que pregam a palavra como ela é. Homens que não servem a homens, mas servem a Deus. Eu vou livrar as minhas ovelhas, diz o Senhor. Tem muita gente jovem aqui nesta manhã. E talvez vocês foram ensinados errados a respeito do que é o Evangelho. O Evangelho é comprometimento de uma vida consagrada. Evangelho é comprometimento, amado, de uma vida separada. Eu posso ser tentado, eu sou tentado. Eu posso ser, muitas vezes, convidados pelo mundo, posso. Mas eu vou responder como Neemias respondeu. Eu estou fazendo uma grande obra, porque eu cessaria essa obra e eu iria ter com vocês. Vida de compromisso, vida separada. Queridos, presta atenção, se você quiser viver uma vida sem freios, você não vai para o céu. Porque Jesus, o que morreu na cruz por você e por mim, ele disse que o caminho para o céu é estreito. Que quem quer ir para o céu tem que abandonar, amado, praticamente tudo. Que quem não deixar para trás riquezas, quem não deixar para trás amores, quem não deixar para trás o seu eu, não entra. Não entra. Em Mateus capítulo 19, um jovem veio falar com Jesus e disse assim: "Oh, bom mestre", lisonjeando Jesus. "Oh, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna?" Todo vestido alinhado de linho. Jesus falou: "Você tem que guardar os mandamentos." E ele pergunta para ele: "Qual deles?" Ao Senhor Jesus assim, ó: "Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não direis falso testemunho, ama o teu pai e a tua mãe acima de... ama seu pai e a sua mãe." Aí ele disse: "Oh, meu bom mestre, isso eu faço desde a minha mocidade." Jesus disse para ele assim: "Mas te falta uma coisa." Os 2 primeiros mandamentos que Jesus não havia citado para ele: amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem deu uma estremecida e disse: "Vai, vende tudo que você tem e vem e me segue. Porque assim o dinheiro não será maior do que o amor que você sente por Deus, e o teu próximo será beneficiado pela tua riqueza. Vai e faz." Ele abaixou a cabeça e não deu uma palavra e saiu andando. Nunca mais falou com Jesus. Jesus disse: "É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar nos céus." Não é pecado você ter riquezas, tá, querida? Mas ela não pode ocupar o primeiro lugar.
Você entende isso, amém? Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos homens e mulheres ricos, que eram, amados, poderosos em Deus. Homens e mulheres, amado, que tinham muito dinheiro, mas que eram completamente comprometidos com Deus. Você vai ver, amado, Priscila, por exemplo. Priscila, amado, era uma empresária de importação e exportação de tecido, mas ela era, amado, completamente apegada a Deus. Você entende isso, amém? Isso não vai atrapalhar você de buscar a Deus, mas não pode acompanhar ou tomar o primeiro lugar. Você entende isso, amém? Jesus veio, amado, para prover um novo concerto. Diga comigo, um novo concerto. Diga um novo concerto. Um concerto de paz. Diga comigo, um concerto de paz. Um concerto de paz. Uma aliança, querido, que vai harmonizar você com Deus, com os outros e consigo mesmo. Diga comigo, harmonia com Deus, com meu irmão e comigo mesmo. Olha só, com Deus, com meu irmão e comigo mesmo. Uma harmonia, eu estou bem porque estou servindo a Cristo. E essa paz, amado, ela excede todo entendimento. É uma paz que não é momentânea. É uma paz que não está em coisas ou em pessoas. É uma paz que vem de Deus. O Senhor irá livrar as suas ovelhas. Para nós encerrarmos e passarmos a Santa Ceia. Eu lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Deus está propondo, amado, que você vai morar no paraíso. Diga para o teu irmão, há um paraíso esperando você. Pastor, mas isso é tão fora de moda. Eu estou pregando a verdade para você. Há um paraíso celestial esperando você. Não se iluda, amado, por aqueles que estão se iludindo. Porque servir a Deus nunca foi fácil. Ser de Jesus nunca foi fácil. Ser crente, amado, não é status. Ser crente é compromisso. E se você quer ter esse compromisso conosco, então nós vamos subir juntos para os céus. Agora, se você não quer ter esse compromisso, eu lamento te dizer que nós vamos para lugares separados. Que nós vamos para lugares distintos. Eu gostaria que nessa manhã você fizesse uma reflexão profunda do tipo de cristianismo que você está vivendo. Talvez, amado, é tão bom estar no meio de um povo que está vivendo uma vida light, um evangelho light, um gospel light. Talvez é legal ninguém se importar com você. Talvez tenham pessoas aqui dentro que dizem, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Por que se importa tanto com a vida dos outros? Por que não vai cuidar da vida dele? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Como pastor, cuidar e zelar de você. Para apresentar você como noiva, sem manchas, sem rugas. Para apresentar você como uma noiva que está preparada para o noivo e o noivo vem. E já está acontecendo uma restauração final. Fique atento, porque já começou a restauração final. Deus está chamando os escolhidos para se ajuntarem. Deus está chamando, escute o que eu estou dizendo pelo Espírito de Deus. Deus já está chamando os escolhidos para se ajuntarem. Deus já está chamando os remanescentes para se unificarem. Deus está chamando aqueles que pensam iguais a Ele. Deus está chamando aqueles que agem iguais a Ele. Deus está reunindo o seu povo para essa restauração final.
Os que não pensam como Cristo vão ficar do lado de fora. Os que não agem como Cristo irão ficar do lado de fora. Deus está levantando na face da terra pessoas comprometidas com Ele. E essas pessoas que estão comprometidas com Ele são pessoas, amadas, cheias do Espírito de Deus. Pessoas, amados, que não amam a sua vida, que não têm a sua vida como preciosa, mas que se entregam a Deus. Deus está reunindo esse povo. Deus está reunindo esse povo, amado. Um povo anônimo. Um povo que ninguém conhece. Um povo que ninguém sabe quem é. Homens cheios do Espírito Santo que estão esperando só a liberação de Deus para que eles comecem a passear sobre a terra e determinar o verdadeiro evangelho para o dia da redenção final. Há uma restauração final que está proposta. E ela já começou a acontecer. Há uma restauração final, amado. E esse é o dia. O dia do Senhor está próximo. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós iremos passar a Santa Ceia do Senhor. Mas antes de nós passarmos a Ceia do Senhor, eu quero que você encurva a sua cabeça aí onde você está. E eu quero que você faça um momento de reflexão do tipo de evangelho que você tem vivido. Se você está vivendo um evangelho livre, leve e solto e ninguém manda em mim, é porque não tem cruz, querido. Porque a cruz te limita em certo aspecto. Mas ela te dá uma capacitação ilimitada de chegar ao teu destino. E o teu destino é o trono de Deus. É estar diante do trono de Deus. Pai Santo, eu oro com o teu povo, para que esta palavra, Senhor, venha dentro do coração deles, de uma forma impetuosa, com o vento do teu Espírito. Sopra, Espírito Santo. Sopra o teu evangelho que é vivo, cortante mais do que espada de dois gumes. Mas penetra, Senhor, ao coração do homem. E ao penetrar ao coração do homem, traz mudanças e transformações. Pai, que nesta manhã haja, Senhor, nesse lugar remanescentes. Que haja escolhidos e escolhidas que se identificaram com a tua palavra e que digam: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim em tempos difíceis. Usa-me a mim. Que teu povo possa orar nesta manhã e dizer: venha o teu reino. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, crava o teu evangelho dentro do nosso coração. E nós te serviremos para sempre. Nós te serviremos para sempre. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Essa é a ceia do Senhor, que
que Ele repartiu com aqueles que verdadeiramente são cristãos. Se você é um cristão verdadeiro, se você está em acordo com a palavra de Deus, eu quero convidar você a participar conosco da mesa do Senhor. Não importa se você está congregando em algum outro lugar, desde que você esteja em paz com o seu pastor, desde que você esteja em paz com os seus irmãos, eu quero convidá-lo a participar conosco nessa manhã da ceia do Senhor. Mas se por algum motivo você não estiver vivendo uma vida em santidade, não tome do cálice, nem pegue desse pão, até que haja conserto. Porque esse cálice no sangue é o cálice do conserto. Eu gostaria de pedir ao evangelista Genils que levasse aos céus o pão que representa o corpo de Cristo. E eu gostaria de convidar toda a igreja que se colocasse de pé. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nesta manhã, na Tua presença, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, com este pão, que neste momento nós oramos e consagramos e passa a representar o corpo do Senhor Jesus rasgado ali na cruz do Calvário para a nossa salvação, Pai. Te damos graça, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem permitido que nós chegássemos, ó Pai, e te pedimos, sabemos que o Senhor está às portas, Senhor, e te pedimos misericórdia, Pai, para aqueles que ainda não se conscientizaram dessa verdade, ó Deus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, muito obrigado por esse momento, ó Deus, esse momento tão precioso, e esse momento tão privilegiado que nós temos, ó Pai, de sermos chamados teus filhos, ó Pai, e podemos participar da Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e aguardar um pelos outros.